Boa tarde a todos. A minha participação aqui na Conferência de Utilizadores da ESRI prende-se com a apresentação de um póster que submeti ao concurso Young Scholar Awards de 2021, cujo título é Shedding New Light on COVID Spatial Dynamics in Mainland Portugal. Este póster foi submetido enquanto eu estava a frequentar o mestrado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Portanto, o póster submetido é este que aqui apresento, que tenta capturar as dinâmicas espaciais da Covid-19 com recurso a sistemas de informação geográfica e métodos de estatística e análise espacial, no intuito de reforçar a utilidade destas técnicas de análise associadas à geografia, mas também constituir evidências para a ajuda à tomada de decisão em matéria de saúde pública. Este póster está dividido em vários polígonos, que correspondem a diferentes partes. Portanto, a introdução, os objetivos, os dados utilizados, a metodologia e depois um grande polígono relativamente aos resultados. Agora, começando um pouco a introduzir aqui a temática, no final do ano de 2019, portanto, houve uma comunicação das autoridades de saúde chinesas com a Organização Mundial de Saúde a dar conta de um surto de pneumonias atípicas de origem desconhecida. No mês seguinte, identificou-se então um novo coronavírus humano como responsável dessas infecções e descobriu-se que provocava uma doença que é Covid-19, que foi logo considerada pela OMS como uma emergência de saúde pública devido ao grande contágio que estava a ocorrer. 2 meses mais tarde, portanto, a OMS declarou uma pandemia, já com a doença em mais de 114 países, mais de 100 mil infectados e perto de 4 mil óbitos. Um ano mais tarde, aquilo que nós vemos é que a história é muito diferente, com mais de 120 milhões de casos confirmados, perante uma das maiores recessões económicas, com confinamentos, uso obrigatório de máscara e restrições à mobilidade, no intuito de conter a transmissão da doença. Territorialmente, nós também podemos ver aqui estes pequenos mapas que começámos com um fenómeno que estava associado aos países com maior importância de ligações aeroportuárias, para uma situação em que se começava a perceber que dificilmente iria existir algum país que não fosse afetado. E, por fim, vemos que, de facto, isso aconteceu, portanto, que foi um fenómeno que se tornou global e com uma severidade, portanto, aqui, em termos de intensidade de novos casos, que nunca esperaríamos atingir. O melhor exemplo que nós podemos dar da relevância da geografia à análise de doenças é o trabalho de Peter Gould, associado à pandemia do VIH-Sida. Mais recentemente, com a evolução tecnológica, em termos de hardware e software, aquilo que nós vemos é as crescentes possibilidades dos sistemas de informação geográfica e de análise espacial à epidemiologia e à saúde pública, mas também vemos que existe uma grande aplicabilidade ao caso específico da Covid-19, e isso prende-se com o facto de estarmos a recolher dados e a disponibilizar dados de forma acessível, praticamente em tempo real. Nós diariamente temos informação com resolução espacial, portanto, do número de casos, do número de recuperados, portanto, muitos indicadores epidemiológicos que estão a ser recolhidos em massa e divulgados de forma acessível ao público geral. Infelizmente, a informação ainda tem uma resolução, no caso de Portugal, muito aquém, portanto, o melhor que conseguimos é uma escala municipal e que mesmo assim esconde muitas das dinâmicas que poderiam ser captadas. Os objetivos específicos portanto, o trabalho seria sintetizar as dinâmicas espaciais da Covid-19, mostrando como fatores geográficos são importantes e como os métodos de estatística espacial nos podem ser úteis. Portanto, o primeiro objetivo seria analisar os padrões de difusão pandémica, o segundo, identificar clusters importantes de transmissão no território e, por fim, identificar aquilo que são os determinantes ou os fatores espaciais dessa dispersão. A área de estudo considerada foi Portugal continental à escala municipal, portanto 278 municípios. Os arquipélagos foram deixados de parte por várias razões, desde logo porque as dinâmicas epidemiológicas são muito diferentes e devem ser analisadas de forma exclusiva, e porque os timings das ilhas em relação ao continente foram muito diferentes, portanto não existe uma coincidência temporal entre os picos das vagas e os inícios e fins em relação das ilhas face ao território continental. Os dados utilizados têm três fontes de origem, portanto, Direção-Geral da Saúde,
para os dados epidemiológicos, portanto, que é aqui a dimensão epidemiológica que foi utilizada, que é o número de casos confirmados acumulados e a incidência acumulativa há 14 dias por 100 mil habitantes. Relativamente às outras dimensões, portanto, estas variáveis provêm da Carta Social e do Instituto Nacional de Estatística. As variáveis são agrupadas nestas dimensões, portanto, no campo económico temos variáveis que dizem respeito ao poder de compra, portanto, à condição da habitação de residência, se é própria, se é arrendada, o rendimento declarado, quocientes de localização de emprego. Na sociodemografia há uma componente etária de frequência escolar e de habitação social. Na dimensão da mobilidade temos essencialmente um modo de transporte mais ligado àquilo que são os movimentos pendulares, portanto as deslocações casa-trabalho e qual é o raio de distância em termos de tempo. Portanto, estas variáveis aqui apresentadas foram as que foram apenas mesmo utilizadas, porque de um conjunto de 53 variáveis houve um processo de tratamento da informação de forma a manter apenas as variáveis que não são redundantes, e essa exclusão baseou-se com base nos coeficientes de correlação e no fator de inflação da variância. Relativamente à metodologia, começando pela aquisição da informação, esta foi recolhida de forma manual dos relatórios da DGS e depois integrados em Excel. As outras variáveis da Carta Social e do INE também no mesmo formato. Os dados foram ponderados de forma a reduzir o efeito de escala, portanto, em percentagens, proporções, quocientes, entre outros. A integração em sistemas de informação geográfica ficou a cabo do ArcGIS Pro. Depois, em termos metodológicos de execução para atingir os resultados, temos primeiro a análise dos processos de difusão como análise de espaço-tempo, uma análise de clusters and outliers e hotspots para perceber aquilo que são os clusters territoriais mais importantes e, por fim, uma regressão múltipla na tentativa de perceber se as dimensões sociodemográfica, económica e de mobilidade são explicativas da dimensão epidemiológica. E assim, com estes três últimos grandes métodos, resumem-se aquilo que são as dinâmicas espaciais da Covid-19. Em termos de resultados, aquilo que há a destacar é que a propagação territorial em Portugal foi muito marcada por um processo de difusão hierárquica na primeira vaga, que nós vemos aqui neste primeiro gráfico, em que existe uma relação entre a dimensão populacional dos municípios ou a sua posição na hierarquia urbana e o número de dias necessários até à confirmação do primeiro caso de Covid-19, ou seja, a doença, no fundo, atingiu primeiro os locais de maior dimensão, densidade e importância, porque existem mais relações, maior conectividade, entre outras condições, e chegou mais tarde aos municípios de menor dimensão, de menor importância e de menor densidade populacional. Ou seja, que a ordem de propagação, que não é linear, mas que está dependente daquilo que é a dimensão hierárquica do município. Simultaneamente a este processo, verificou-se aqui um processo de expansão por contágio presente no segundo gráfico, e que basicamente aqui está representada a área metropolitana de Lisboa, com a relação entre a taxa de incidência para o pico da primeira vaga e a distância a Lisboa, e aquilo que se verifica é que quanto mais próximo de Lisboa, maior tende a ser a taxa de incidência, e a maior distância da capital, portanto, os municípios registram um menor número de casos por 100 mil habitantes. E aqui temos um coeficiente de terminação de 0,74, portanto, que nos demonstra que há aqui uma relação exponencial. Estes dois processos são muito característicos da primeira vaga. Nas restantes fases, as territorializações foram mais complexas. Como podemos ver aqui nestes mapas, no pico da primeira vaga encontram-se destacadas as duas áreas metropolitanas, portanto, Lisboa e Porto, praticamente todo o litoral mais povoado, alguns alinhamentos em direção ao interior, favorecidos aqui pela existência de capitais de distrito de maior dimensão e de ligações rodoviárias, e também, junto à fronteira, há aqui um claro efeito da proximidade da Espanha como fator de contágio. E, portanto, aqui na primeira vaga é, de facto, na região norte, a área metropolitana do Porto, que surge como o principal hotspot de incidência da doença, enquanto relativamente o resto do país estava numa situação muito controlada, especialmente o Alentejo, em que ainda tínhamos aqui um grande conjunto de municípios que não tinha registado qualquer caso. Na segunda vaga,
nós vemos que este efeito de litoralização aumenta muito, portanto, as duas áreas metropolitanas ficam muito mais destacadas, assim como todo o litoral, também o Algarvio, e vemos novamente aqui as capitais de distrito muito destacadas. Aqui, novamente, a área metropolitana do Porto e as suas contiguidades mais próximas a surgirem como os principais hotspots, e estes municípios coincidem com os municípios de Portugal continental com maior dimensão média das famílias. E, portanto, aqui pode ser um fator importante, porque numa habitação, portanto, havendo um elemento da família infectado, muito dificilmente não se contagiam os restantes. No pico da terceira vaga, portanto, a situação foi um pouco diferente, porque registaram-se recordes de incidência em todo o país e, portanto, aqui tínhamos um fenómeno completamente generalizado a todo o território e, pela primeira vez, a área metropolitana de Lisboa ultrapassava todo o país em termos de incidência e mantinha-se aqui como local de maior magnitude, de maior intensidade e severidade da doença. Surgem alguns outliers em vários momentos por todo o país que dizem respeito a alguns surtos acidentais, nomeadamente lares de idosos ou municípios com muito pouca população e onde a detecção destes fenómenos é muito difícil de incluir na modulação. Relativamente à análise de regressão face à identificação de fatores determinantes, aquilo que se destaca é, em vários momentos, a importância da dimensão média das famílias, da densidade populacional, mas também aparece já no início da segunda vaga, portanto, a partir de setembro do ano passado, vimos aqui uma relação com o número de alunos inscritos por grau de escolaridade. Isto não nos indica necessariamente as escolas como local de contágio, mas sim que a mobilidade, portanto, as deslocações associadas à ida para a escola, pode ter potenciado aqui o contágio nesta altura. Portanto, resumidamente, aquilo que se destaca é a densidade populacional, dimensão das famílias, algumas concentrações de emprego de alguns setores, nomeadamente concentrações industriais, clusters de fábricas, indústrias, portanto, locais onde existe uma grande concentração de população que demonstram ser fatores importantes para a propagação, mas também vimos condições associadas ao rendimento, às condições de habitação, os beneficiários de rendimento social de inserção também a aparecer aqui com algumas relações interessantes e significativas. Portanto, de forma mais resumida, a dimensão das famílias é relevante para a propagação na maioria dos momentos, assim como a densidade populacional, as concentrações de emprego associadas ao transporte, armazenagem, manufatura eletrónica e indústria têxtil, a mobilidade também, pelo modo de transporte, pelo tempo de deslocação e pelos movimentos pendulares entre concelhos, e o rendimento, portanto, parece também ser um indicador muito importante. Estes resultados estão de acordo com estudos semelhantes e, portanto, o que nos diz que é uma validação não só da informação utilizada, como da própria metodologia que se adotou. Portanto, conclusões. O ArcGIS Pro provou ser crucial e um valor acrescentado não só para a visualização geográfica e para a utilização de métodos de estatística espacial, essencial para fornecer evidências baseadas no conhecimento acerca das dinâmicas espaciais da Covid-19 em Portugal continental. As várias vagas de Covid-19 em Portugal demonstraram comportamentos espaciais muito diferentes, com padrões diferentes e, em consequência disso, fatores determinantes muito diferentes, como foi visto. As áreas metropolitanas destacam-se como locais de transmissão comunitária em todas as vagas, ou seja, são, no fundo, capitais regionais no contexto do país que surgem com maior incidência. O rendimento, a mobilidade, a densidade populacional, a dimensão familiar e concentrações de emprego parecem como os determinantes espaciais mais importantes para explicar o fenómeno em Portugal. E termino com a bibliografia, destacando aqui o estudo número 13, que é relativo a Portugal continental e em que foi também adotada uma abordagem de regressão múltipla para identificar também determinantes espaciais, embora ligeiramente diferente daquilo que eu fiz aqui, mas que no fundo acaba por ser uma validação dos métodos e da informação utilizada. Obrigado.